Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou passar algumas orientações de como conduzir uma aula prática focada na biologia celular. Alguns pontos antes dessa aula acontecer devem ser levados em consideração. Primeiro, a direção da escola deve ser comunicada e o professor deve reservar um horário no qual poderá utilizar o laboratório. Além disso, é importante comunicar à direção de que a tolerância com relação à indisciplina nessa aula será curtíssima. Por quê? É uma aula que depende muito da concentração e do esforço do professor e depende também da concentração dos alunos. Se tiver algum aluno que não comportar bem, será necessário fazer uma intervenção incisiva, às vezes expulsando ele da sala de aula ou às vezes até convocando a ajuda de alguém que estiver na direção disposto para manter uma certa ordem dentro do laboratório. Além disso, é importante informar para os alunos que apenas se a turma tiver um bom comportamento durante o ano, que essa aula prática irá acontecer. E se caso o professor perceber que a turma não vem se comportando bem, como punição, o professor poderá colocar essa condição de não haver aula prática. Isso deve ser feito um acordo já desde o começo do ano. E é uma certa estratégia para o professor conseguir mais disciplina durante suas aulas. Passado essas recomendações, é importante também informar para os alunos que dentro do laboratório existem diversas coisas legais. Tem planetário, tem maquetes do corpo humano, tem coleções voltadas para a zoologia, e isso tudo pode acontecer, pode desprender a atenção dos alunos. E nesse momento, deixe claro que o foco será a aula prática voltada para a citologia que o professor preparou. Em um segundo instante, pode ser que o professor dedique uma parte do seu tempo para tirar as curiosidades do aluno. Mas que se não tiver foco nessa aula, todo aquele esforço para montar a aula e também para trabalhar com os assuntos prévios antes dessa aula será perdido. Tem que deixar claro que a aula prática não é o momento de tirar a curiosidade de tudo. E não tem como também aprender tudo ao mesmo tempo. Por isso, o ensino tem que ser direcionado para aquilo que o professor planejou. Bom, para realizar uma aula prática voltada para a biologia celular, é importantíssimo o microscópio óptico, que é um aparelho o qual provavelmente a maioria dos alunos não conhece e necessitam de manusear. Para usar o microscópio de forma correta, é importante conhecer, primeiro, seus principais componentes e saber as funções básicas de cada um desses componentes. E é importante o professor dedicar uma parte da aula para explicar como que é isso, porque o aluno precisa manusear no microscópio. Não basta o aluno chegar perto e ver alguns instantes da imagem que está sendo obtida na lâmina. Isso não vai concretizar de forma efetiva o aprendizado. Outra coisa também que deve ser levada em consideração. Assim como eu fiz na sequência de vídeos nesse canal, eu fui apresentando a biologia celular lá desde o início e mostrando e ensinando parte por parte. Isso tudo teórico. Agora, eu já estou apresentando como ensinar esse conteúdo na forma prática. É importante que o professor apresente primeiro, em aulas anteriores, a teoria, do qual essa aula prática será realizada, para posteriormente os alunos estarem preparados e mais motivados a conhecer, a aprender aquele conteúdo pela prática. Bom, aqui nós temos um microscópio óptico. Ele permite o aumento da imagem através de feixes de luz e através também de um conjunto de lentes. Eu vou apresentar para vocês agora os principais componentes desse microscópio óptico, que são a base, o canhão de luz. Na lateral dessa base nós temos um interruptor, onde irá ligar a lâmpada ou desligar,
Mais um pouco ainda no canto, nós temos uma peça que regula a intensidade de luz. Aqui no fundo, nós temos o braço, que é um suporte que vai conectar o microscópio ao conjunto de lentes. Aqui é o centro, parecendo uma mesa. Essa estrutura se chama platina. Abaixo da platina, nós temos o diafragma e o condensador. O diafragma, ele funciona como um conjunto de palhetas que vai regular a passagem do campo de luz. Esse conjunto de palhetas, ele pode ser... filma aqui, por favor. Esse conjunto de palhetas, ele pode ser regulado para ficar com um orifício um pouco menor, e aí vai passar um campo de luz menor, ou então pode ser regulado para ficar com um orifício um pouco maior, e aí será passado um feixe de luz maior. Logo após o diafragma, nós temos uma peça que se chama condensador. No condensador, existem duas ou mais lentes convergentes que irão direcionar a luz para... Como que chama essa estrutura aqui, Marcos Felipe? Você lembra? Eu esqueci agora. Objetivas. Muito bem. Bom, então essa luz sai do feixe de luz, aqui por esse canhão de luz, passa pelo diafragma, passa pelo condensador e é direcionada para os objetivos. As objetivas, elas estão localizadas logo acima da platina. A quantidade de objetivas vai variar, depende do modelo do microscópio. No caso desse, e normalmente apresentam 4 objetivas. Aqui nós temos uma objetiva de 4 vezes, uma objetiva de 10, 40 e 100. Esses valores, eles possibilitam um aumento maior na imagem. Bom, percebam que eu estou movimentando essas objetivas através dessa peça superior que se chama revólver. Oriente para os seus alunos que não pode pegar aqui na objetiva para girar. Talvez se ele tentar, pode até ser que consiga, mas esse procedimento é incorreto. Por quê? Corre o risco de estragar a objetiva e corre o risco também de fazer ela perder a rosca, cair e até quebrar. Então a parte correta de fazer o giro e trocar as objetivas é nessa peça chamada de revólver. Bom, acima das objetivas nós temos as oculares. Esse aqui é um microscópio binocular. Existem alguns um pouco mais inferiores que apresentam apenas uma ocular, mas não é o caso. As oculares é onde nós posicionamos nossos olhos e realizamos a observação. É interessante posicionar os olhos também para realizar a observação na forma correta. Alguns alunos podem sentir uma sensação muito estranha ao observar o microscópio, porque é um feixe de luz forte nos olhos. Pode ser até que fique um pouco com a cabeça doendo. Informo que isso é normal. Se tiver aluno que usa o óculos, peçam para eles fazer o teste. Observe com óculos e observe sem óculos. E peça ele para chegar na própria conclusão sobre qual jeito foi melhor. Isso é individual. Tem gente que prefere com e tem gente que prefere sem. Outro detalhe importante também. Aqui nas oculares tem como regular a distância que elas vão ficar. E essa regulagem é interessante para que o aluno coloque na posição certa. Informe para o aluno que o ideal é ver apenas um campo de luz. Se caso ele estiver enxergando 2 campos de luz ao mesmo tempo, ele deve regular as oculares até ser formado apenas um campo de luz. E esse ajuste é individual também, vai de acordo com o biotipo de cada estudante. Bom, então, como que funciona o microscópio? Basicamente, a luz sai por esse canhão, atravessa a lâmina, no qual será inserida aqui. No vídeo posterior, eu vou explicar como que é montada essa lâmina. Depois que ela atravessar essa lâmina, ela vai passar por uma objetiva. Nessa objetiva existe um conjunto de lentes que permite o aumento.
e aí cada objetiva tem o seu grau de aumento. Feito isso, ela vai passar por mais um conjunto de lentes e passar pelas oculares, que também permitirão um aumento da imagem. Como que é calculado esse aumento? Por exemplo, se caso a objetiva é de 4 vezes, no caso desse microscópio, as lentes das oculares têm um aumento de 10 vezes. Então multiplica o aumento de imagem da objetiva vezes o aumento de imagem das oculares. 4 vezes 10, microscópio, estando usando essa objetiva de 4 vezes, proporcionará um aumento de 40 vezes. Quando for usado a objetiva de 10 vezes, 10 de objetiva vezes 10 da ocular, resulta em um aumento de 100 vezes. Quando for usado o objetivo de 40 vezes, o aumento final será de 400 vezes. Quando for usado o aumento de 100 vezes, o aumento final será de 1000 vezes. Isso é muita coisa. Aí você pode retornar a explicação, deixando claro que é graças a esse aparelho que é possível observar estruturas minúsculas, que é possível até observar a célula e alguns componentes que estão dentro dela. Existem outros microscópios mais sofisticados, como por exemplo o eletrônico, mas na aula prática mais cabível e possível de ser realizada numa escola pública é pelo microscópio óptico. Igual eu disse lá no início, é importante o aluno conhecer os principais componentes, conhecer a função deles, para eles poderem ter uma habilidade melhor quando for manuseados. No próximo vídeo, eu vou explicar como que é montada uma lâmina. Eu vou fazer um preparo de uma lâmina de células de cebola. E com isso, eu vou explicar como que vai ser feita a focagem dessa lâmina. E passar mais algumas orientações sobre como que o aluno conseguirá manusear esses instrumentos de forma correta. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!